Vamos iniciar então mais uma tutoria sobre matemática aplicada, tá? E hoje eu quero trazer aqui para vocês um pouco sobre os conceitos de operações angulares, tá? Vamos aprofundar um pouquinho nesse tópico, ter algumas dúvidas, tá? E resolver alguns exercícios, tá? Então, dentro do nosso conteúdo, né, introdutório, nós temos a definição de ângulo, né, aqui, né. Então, o ângulo, né, ele é definido como sendo uma abertura, né, entre duas semirretas, né. Essa abertura, ela vai formar um vértice, né, e a própria abertura recebe o nome de ângulo, tá. E isso tem muita aplicabilidade no nosso dia a dia, tá? Na parte mecânica, né? E outras áreas também, tá? Então, para o inspetor, é importante saber algumas particularidades, né? Referente a esse assunto, tá? Principalmente porque será cobrado nas provas de qualificação, ok? Vamos lá, há alguma nomenclatura, né? Existe uma nomenclatura que a gente tem que ficar atento, tá? Principalmente na interpretação de alguns exercícios, tá? Então, ângulo agudo, né? O ângulo agudo é menor que 90 graus, tá? Então, falando num ângulo agudo, você já tem que ter essa percepção, ele tem menos que 90 graus, tá? Ângulo reto, né? É o ângulo com exatos 90 graus, tá? Ou seja, né, ele é perpendicular, uma reta perpendicular à outra, tá? Quando a gente fala, né, num dado exercício, que uma reta é perpendicular, ela forma um ângulo reto, tá? Entre elas. Se for maior que 90, recebe o nome de obtuso, tá? E se for exatos 180 graus, temos um ângulo raso, tá? Ou seja, as retas se coincidem, tá? Que formam o ângulo, tá? Só que é o seguinte, né? A gente falou em graus aqui até agora, né? Que é a unidade no sistema que a gente mais utiliza, que é o sexagesimal, tá? Então, um pouquinho desse sistema, vamos fazer uma introdução também, e a gente verifica que não é só ele que existe, tá? Mas é o mais utilizado, né? E é o que a gente tem que dar mais foco também, né? Mas vamos nos preparar para qualquer eventualidade, conhecendo os outros também, tá? Então, nosso sistema sexagesimal, né? Ele foi definido a partir da divisão de uma circunferência em 360 partes, tá? E cada parte dessa recebeu o nome de graus, tá? Então eu tenho 360 graus em uma circunferência completa. Cada parte dessa circunferência foi subdividida, tá? Foi subdividida em 60 partes. E deu-se o nome de minuto. Tá? Então, se eu pegar 1 grau, ele está dividido em 60 partes, cada parte é 1 minuto. Tá? E cada minuto, né, consequentemente, também foi subdividido, né, recebendo o nome de segundo. Né? Então, no sistema sexagesimal, nós trabalhamos em grau, minuto e segundos. Tá? É a maneira que a gente subdivide, né, a unidade de grau. Tá? Então, um grau, né, correspondendo a 60 minutos, né, se eu fosse transformar em segundos, eu multiplicaria. Tá? Então, 1 grau tem
3.600 segundos. Tá? Um exemplo aqui, né? Eu tenho aqui, ó, 31 graus, 26 minutos e 38 segundos. Tá? Normalmente, a gente vai verificar alguns casos, principalmente quando a gente entrar na parte de operações, porque a gente vai visualizar as operações básicas com graus, né? Que é algo que pode ocorrer na prática, tá? Você está fazendo uma inspeção, tá? E você tem que fazer alguma operação, né? Utilizando graus. Isso é cobrado também, né? Nas provas de qualificação do controle dimensional, tá? Então, o controle dimensional tem que estar preparado também para esses tipos de operações. E é importante saber, nesse caso, que tem um padrão. Se já comentamos, né, que o grau é dividido em 60 partes, né? Veja esse primeiro caso, né? Nós temos aqui, né, 30 graus, 76 minutos e 32 segundos. 76 é uma maneira errada de expressar o grau, a sua medida. Por quê? Né? Porque é a mesma coisa, né, da gente comparar com o nosso sistema horário. Né? Se eu falar para vocês que uma aula vai durar 3 horas, né, e 76 minutos. Fica estranho, porque 76 minutos dá mais de 1 hora, então vai durar 4 horas. Tá? É essa a ideia. Tá? Eu não falo que eu vou fazer uma apresentação de 1 hora e 80 minutos. Né? Entendeu por quê? 60 minutos já é 1 hora. O mesmo acontece aqui em graus. Se 60 minutos aqui no sistema sexagesimal corresponde a 1 grau, tá? Então eu tenho que transpassar, né, 60 minutos para grau, para 1 grau. Então o que acontece é que eu retiro, né, do 76, 60 minutos, né, e acrescento na parcela de grau 1 grau. 30 vai para 31, 76 vai para 16. E o que eu tenho? Eu tenho uma conta, né? Na verdade, uma pequena conversão, né? Na verdade, uma simplificação, tá? Do meu resultado, que é o correto, tá? Um outro caso aqui, 25 graus, 59 minutos e 130 segundos, tá? Nesse caso aqui, né, 130 segundos, né, eu vejo que eu posso dividir, né, 2 vezes, eu tenho encaixado 2 vezes 60 segundos. E o mesmo acontece aqui. Se cada 60 segundos eu tenho 1 minuto, né, então quer dizer que, tirando 120 segundos, tá, que corresponde a 2 minutos, né, me sobrariam 10 segundos e eu passaria esses 2 minutos para a parcela de minuto. Então, meu 59 vai para 61, tá? Porque eu acrescentei 2 minutos, tá? E minha parcela, que era 130 segundos, cai para 10 segundos, porque eu terei 120, que correspondeu ao que eu tinha acrescentado no minuto. Então, a gente percebe que o 59, passando a ser 60, eu consigo aplicar a mesma ideia. Eu consigo transformar ele, né, em 1 grau, né, tirando 60 minutos. Né? Então, o 25 também sobe para 26 graus, né, acrescentando 1 minuto. Tá? E ali onde tinha 59, que virou 61,
né? Sobra somente 1 minuto. Então, qual que é a resposta ou a simplificação final, né? Eu não escrevo 25 graus, 59 minutos e 130 segundos. O correto é eu escrever 26 graus, 1 minuto e 10 segundos, tá? Então, é essa preocupação que a gente aplica nas operações matemáticas. Na adição, né? Se procede como qualquer operação básica, tá? Vamos subir um pouquinho aqui. Tá? A gente faz uma transformação logo após executar a conta de cada parcela. Tá? Então, o que foi feito aqui nesse primeiro exemplo? Né? 52 graus, 47 minutos e 23 segundos, né? Adicionado 10 graus, 45 minutos e 58 segundos. Soma-se, né, as parcelas de minuto, né, de segundo e de graus, né? E depois você faz a transformação, tá? Para chegar no resultado arredondado, vamos dizer, né? De certo modo, tá? A mesma coisa na subtração, né? Lembrando que às vezes na subtração nós temos que emprestar. E o processo de empréstimo aqui, né? De grau para minuto, é o reverso do que a gente tinha visto. Se eu preciso, por exemplo, no caso aqui, né? Adicionar uma 14 não tira 40. Eu tenho que emprestar um grau do 80. Eu transformo ele em 79, retiro um grau daqui e ao passar para o 14, eu passo em minutos. E um grau é 60 minutos. Então, não vou aumentar para 15 aqui, eu vou aumentar 60. Né? 60 fica 74. Tá? É dessa maneira que se faz a conta de subtração. Tá? Na multiplicação, tá? Multiplica, né, por partes também, né? Uma multiplicação por 2, né? Tranquilamente você multiplica cada parcela, obtém o resultado e transforma. É muito simples. Também. A divisão que pode parecer um pouco mais complexa, né? Exatamente por causa que a gente vai fazer 3 operações ao mesmo tempo, né? O ângulo 72 graus, 16 minutos e 25 segundos dividido por 5, né? Eu vou ter que dividir, né? Várias vezes aqui, né? E o interessante é que o resultado, né? Aliás, a sobra, né? Eu tenho que multiplicar por 60 e transportá-la para a parcela seguinte. Né? Veja o caso ali de 72 dividido por 5, né? Fazendo ali deu 14, né? Sobrou 2 graus. Esses 2 graus multiplica por 60, dá 120, e você acrescenta na parcela de minutos. Então, a divisão, né? Você sempre inicia pelo grau, né? Sobrou, acrescenta no minuto, sobrou novamente, acrescenta nos segundos. Se sobrar alguma coisa nos segundos, você desconsidera. Tá? E aí você já tem o seu resultado. Tá? Então, esse é o nosso sistema sexagesimal. O que acontece atualmente com a evolução digital é que o nosso sistema sexagesimal ele foi transformado em sexadecimal. O que isso significa? Isso significa que atualmente, né, o 23 graus, 45 minutos e 33 segundos, conforme este exemplo, né, foram transformados em casas decimais. Tá? Então, a calculadora, né, faz essa conversão, né, automaticamente ali, né, tem umas funções para converter em sexadecimal e sexagesimal, tá? Mas é simples, é muito simples, gente. Essa parte aqui, né, a gente pode verificar da seguinte forma, tá?
a gente não está no nosso sistema decimal normal. Se a gente tivesse nosso sistema decimal rotineiro, a gente sabe que a nossa subdivisão é 100 partes, né? Então, nossos números são decimais, são de 10 em 10, né? Então, 0,25, por exemplo, né? É 25 dividido por 100. É 0,3, né? 3 dividido por 100, né? O próprio número 3, se a gente for pensar no mesmo raciocínio, né? 300 dividido por 100 dá 3, né? Então, todos os nossos números, né? Qualquer número que você pensar, né? Ele tem uma proporcionalidade, né? Dividido por 100. A gente consegue fazer isso por 100, por 10, por 1000, né? Por quê? Né? Isso é o que caracteriza, né, o nosso sistema decimal. Agora, o hexadecimal, né, ele só é semelhante, mas ele funciona de outra maneira. Tá? Então, como que a gente pode converter o 23 graus, 45 minutos e 33 segundos? Primeira coisa, eu tenho que saber que, né, quanto vale essa parcela de segundos, tá? Essa parcela de segundos aqui, ó, quanto que ela vale em minutos, tá? E como que eu faço isso? Né? Dividindo, né, por 60, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, 33, né? Dividido por 60, eu tenho 0,55. Então, quer dizer que eu tenho aqui esse 33 segundos, né? Equivalem a 0,55 minutos. A partir do momento que eu dividi, né, essa parcela por 60, eu obtive a sua proporção referente àquela divisão de 60 partes. Se 1 minuto é dividido em 60 partes, né, 0,55 equivale a 33 partes disso, de 1 minuto. Então, aqui somente eu acrescento, né, mais 45, que é o que eu já tinha, né? Eu vou ficar com 23 graus, 45,55 minutos. Esse 45,55 minutos equivale, né, a 45 minutos e 33 segundos. Tranquilo? A partir disso, eu faço a mesma operação para saber quanto que 45,55 corresponde em graus. E é só dividir por 60 também. Tá? Então, se eu dividir 45,55 por 60, eu tenho 0,7591666, uma dízima infinita, tá? Mas eu quero saber mais 23 graus. Então, acrescenta mais 23 aqui, ó. Pronto. 23 graus, 75, né, vírgula, né, 23,7591. Aqui eu já poderia, né, paralisar aqui no 759, né, ou 23,76, se eu for arredondar na segunda decimal, tá? Eu já tenho minha conversão, tá? Bem simples, ok? Então, o nosso sistema hexadecimal e sexagesimal são os mais utilizados, tá? Tranquilo? Seguindo. Sistema centesimal. Sistema centesimal, né? Ele tem um raciocínio parecido com o sexagesimal, né? Só que em vez de dividir a parte da circunferência em 360, divide em 400 partes iguais. E essas partes recebem o nome de grados,
tá? Então eu não tenho mais graus em sistema centesimal, né? Então não confunda sistema centesimal com sistema hexadecimal, tá? E cada grado é subdividido em 100 partes, tá? E então a gente vê que tem um raciocínio bem diferente aqui, tá? Seria mais próximo do nosso sistema decimal, porém não tem muita aplicabilidade na prática, tá? Então nós não vemos no nosso dia a dia, né, esses sistemas em grado, tá? É muito raro, tá? Mas é um sistema que existiu, que existe aí, né? Pode ser, quem sabe, vocês tenham um contato, tá? Então, pelo menos essa parte teórica, saber que existe o graus, né? Que é dividido em 400 partes. Por exemplo, se a gente for comparar um ângulo de reto aqui no sistema centesimal, ele não tem 90 graus, ele tem 100 graus, tá? Okay? E aqui sim pode passar de 60, porque cada parte aqui é subdividida em 100, né, partes do graus, ou 100 centésimos do graus, né? Um outro sistema que existe também, falando, né, em ângulos, né, é o nosso sistema analítico, tá? O sistema analítico, ele também aborda a circunferência, só que dando uma outra visão, tá? Aqui ele está relacionando, né, com a própria comprimento da circunferência. Tá? Isso daqui ele se assemelha e deriva, né, da nossa trigonometria. Tá? A gente sabe aqui que o comprimento da circunferência, né, que é muito utilizado, né, para cálculos, né, é 2π rad. Tá? Então o π é uma constante, tá? E 2π, né, é o valor multiplicado dessa constante que corresponde ao comprimento da circunferência, tá? Então, quando a gente fala rad ali, a gente está falando do raio, né? 2π rad, né? O comprimento inteiro da circunferência está relacionado com o seu raio, tá? Então, no sistema analítico, tá? Ele é muito utilizado principalmente quando a gente precisa fazer alguns cálculos envolvendo raio, tá? Mas ele também, né, serve para nos dar uma noção de ângulo, tá? Por exemplo, né, 2π rad equivale a 360 graus no nosso sistema sexagesimal, ou também equivale, né, a 400 graus no sistema centesimal, tá? Meio π, né, meio π rad, né, equivale a um ângulo reto, né? Π rad equivale a um ângulo raso de 180, né? E 3π sobre 2 rad é um ângulo obtuso aí de 270 graus, tá? Dá para fazer essa analogia, né? E a subdivisão aqui, né, é no sistema decimal mesmo, tá? Aqui não tem nenhuma subdivisão, a gente subdivide no próprio sistema decimal mesmo. Tá? Então depende aqui, né, quando a gente estiver calculando, né, às vezes a conta varia um pouquinho por causa da constante π, né? Aliás, a constante π ela só tem essa simbologia exatamente porque ela não tem um valor fixo. Se tivesse um valor fixo era mais fácil, né? Então é 3,1415 ou 3,1416, né? O valor do π, tá? Ainda falando em nomenclatura, então dos sistemas, né, nós verificamos ali que tem esses sistemas, né, considerados para a nossa teoria, tá?
Ainda falando um pouco de nomenclatura dos ângulos, depois a gente volta em algumas contas, né? Eu tenho ângulos chamados de complementares, tá? Se a soma desses ângulos, né, é igual a 90 graus. Então, dado um ângulo, né, alfa, né, e eu pergunto qual que é o complementar dele, né, é 90 menos alfa. Então, o ângulo dado, alfa, né, sendo que alfa é uma letra grega, e lembrando que todo ângulo é representado por uma letra grega, pode ser alfa, beta, ômega, né, teta, corresponde a um valor específico ali. Sendo ele menor que 90 graus, né, o complementar dele é o que vai realmente complementar os 90 graus, tá? É um exemplo prático aí. Se eu der um ângulo de 30 graus, o complementar dele é 60. Se eu te der um ângulo de 30 graus, o complementar, ou, aliás, de 60 graus, o complementar dele vai ser 30. Ângulos suplementares. Os ângulos suplementares, por sua vez, né, ele tem o mesmo princípio, né, só que ele é um pouco superior, né, ou seja, ele supera o de 90 graus, dá 180. Tá? Então, ângulo suplementar, né, ele é superior aos ângulos complementares. Então, o mesmo ângulo dado, se eu falar qual que é o suplementar de 30 graus, né, não vai mais ser 90, não vai mais ser 60. Tá? Vai ser 180 menos o alfa que eu dei. 180 menos 30, né, vai dar 150 graus, que é o suplementar. Tá? Porém, eu tenho uma terceira nomenclatura, né, que é quando eu tenho uma circunferência repleta. Então, aí eu tenho os ângulos replementares. Então, os ângulos replementares é quando eles completam 360 graus. Tá? Então, completou 360 graus, eu tenho um ângulo replementar. Tá? No mesmo caso, vamos pegar o mesmo ângulo. 30 graus, qual que é o ângulo replementar? Né? 330. Tá? Então, vamos recapitular. Né? Se eu dar um determinado ângulo, que é o 30 graus, e perguntar qual que é o replementar, né? 330. Se eu perguntar qual que é o suplementar, tá? Que completa 180, então é 150. E se eu perguntar qual que é o complementar, eu tenho, né, é o que completa 90, né, que no caso é 60 graus. Tá? Então, o que pode ocorrer nos nossos exercícios, nos nossos problemas, né? Que essa teoria esteja embutida em algum outro exercício, né? Algum caso, por exemplo, né? Falando de uma inspeção, por exemplo, né? Que comenta não diretamente do ângulo, mas o ângulo replementar de, né, 120, né? Vocês vão ter que se atentarem à nomenclatura, tá? Para não confundirem lá. Então pode ser uma pegadinha, né? Eles colocar ângulo replementar, complementar e suplementar, né? Se vocês não entenderem o sentido, vocês erram a conta, tá? Ok? Ainda dentro do conteúdo, né? Nós temos algumas outras operações, exemplos de operações aqui dentro da plataforma, tá? De adição, subtração, né? E divisão, tá? Para reforçar um pouco esse conteúdo, tá? Porém, né? Eu quero abordar também uma parte, né, que foi cobrada aqui, na verdade está bem relacionada com a regra de 3, tá? É uma questão, né, discursiva, né, que temos um questionamento aqui, tá? O ângulo de 80 graus,
43 minutos e 25 segundos, convertido em radianos, vale quanto? Primeira coisa que a gente recapitula, tá? Quando a gente está resolvendo esse problema, tá? Nós temos o sistema decimal, tá? E a primeira coisa que acontece aqui é a gente ficar focado nesse sistema, né? E não é isso que o problema necessita, tá? Porque nós estamos acostumados no nosso sistema decimal. Então, no nosso sistema decimal, né, por exemplo, 1 metro, né, é 60 centímetros. 1 centímetro é 100 milímetros, né? Ou seja, a gente, né, fica perdido ali, né, dentro do nosso sistema decimal, né? Se eu tiver por exemplo, 0,25, né, eu sei que corresponde a 25 dividido por 100. Se eu estiver falando de 1/10, né, é 1 dividido por 10, que é 0,1. 1 centésimo, né, é 1 dividido por 100, 0,01. 1 milésimo, 1 dividido por 1000, 0,001. Tá? Então, isso a gente deixa de lado e a gente tem que se lembrar do sistema sexagesimal. O sexagesimal a gente verificou, 1 grau é 60 minutos, né? E 1 minuto é 60 segundos. Tá? A circunferência completa é 360. Tá? Isso é a primeira parte, que está falando 80 graus, 43 minutos e 25 segundos. A segunda coisa, né, está falando do sistema analítico. Tá? Então, eu tenho que saber sistema sexagesimal e sistema analítico também. Meu sistema analítico, eu tenho que lembrar que trabalhamos com o π, que é 3,14, né? E que a circunferência completa tem 2π. Se tem 2π, né? 2 vezes 3,14, 6,28. Tá? Ou seja, eu cheguei num valor arredondado, aproximado aqui, tá? Não é o valor real, porque a gente lembra que o π é uma dízima, né, infinita. Tá? Então, é um valor aproximado e pode variar conforme as casas decimais que vocês considerarem nas contas. Tá? Mas vamos lá, né? Primeiro passo aqui, tá? Vamos fazer aqui um passo a passo, né? Primeiro passo, né? Eu vou converter o meu valor de sexagesimal para sexadecimal. Por quê? Vai ficar mais fácil de fazer a conversão. Porque o que eu estou tentando fazer aqui? É uma regra de 3, gente. Tá? O que eu tenho que fazer aqui é uma regra de 3. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Né? Eu tenho que montar uma seguinte fórmula. Se 80 graus, aliás, né? Vamos pôr aqui, ó, 360 graus, né? Ele está equivalendo a 2π no sistema rádio, né? Isso é minha parte da regra de 3 conhecida, entendeu? Então, eu quero saber 80 graus, tá? 43 minutos e 25 segundos, quanto que vale? Que é o meu valor desconhecido aqui, que eu vou chamar de x. Tá? Essa é a ideia. Mas, né, fica muito mais fácil eu converter primeiro o valor sexadecimal para sexagesimal. Tá? Então, como que eu faço isso? Simples, né? Eu vou pegar aqui, ó, o 25, dividido por 60,
né? 0,41, né? Eu já vou adicionar aqui o 43, que é o minuto, tá? 43,416666, né? E dividir novamente por 60, né? 0,7236, né? Mais o 80, que é 80 graus, né? Então, o que eu tenho? 80 graus, 43 minutos e 25 segundos equivale a 80,7236 graus. Eu vou usar, né, 4 casas decimais aqui, né? Vamos lá. Então, aqui convertendo o valor, né? Vou até colocar aqui, ó. Divide por 60. Por 60. Para a gente lembrar, tá? E meu 80 graus, né? 43 minutos e 25 segundos equivale a 80,7236. Tranquilo? Sabendo isso agora, eu consigo montar a regra de 3, né? Então, aqui eu vou colocar como segundo passo, né? Montar a regra de 3. Então, nessa regra de 3, nós temos que 360 graus, né, está para 2π. Quanto que é 2π? 6,28. 6,28. Tá? Então, o que eu fiz? Eu estou, né, fazendo umas jogadas matemáticas aqui. Você pode usar na calculadora o π da calculadora? Pode. Tá? Vai dar um número bem mais, né, preciso, né? Mas vamos considerar aqui, né, que eu estou no papel. Então, eu estou fazendo as contas ali meio que na mão, rapidinho, né? No dia a dia, né, às vezes, né, não dá para, né, ficar muito... Né? Então, a gente está fazendo umas contas mais rápidas, tá? Então, 80,7236, né, está para o meu x, que é a minha incógnita, tá? Então, a gente sabe que na regra de 3, né, a gente multiplica em cruz, vai ficar 360, né, graus. Eu vou ter as unidades, né, multiplicado por x, que tem que ser igual, né, a 80,7236, né, multiplicado por 6,28, tá? Então, o que foi executado aqui, tá? Eu multipliquei 360 por x e 80 por 6,28. Eu montei a minha equação, tá? Só tem uma incógnita na equação, tá? E resolvendo ela agora, né, nós temos o nosso resultado, tá? Então, como que fica, né? 80,7236 multiplicado por 6,28, né? Vai dar aqui 506,944208, né? O 360 que está do outro lado vai passar dividindo. Então, já vou dividir tudo isso aqui por 360, tá? O meu resultado, 1,408, tá? Então, 1,408
né, é o resultado da minha conversão, tá? 1,408, né? Podemos arredondar esse valor, né? Pode, né? Esse valor arredondado ali, a segunda decimal, né? Vai ficar 1,41. Tá? Esse é a solução desse exercício, tá? Que trouxe algumas dúvidas aí para o pessoal, mas vocês perceberam aí que é bem simples, né? E o intuito dele realmente era relacionar dois conceitos, né? Que era a regra de 3, né? Que a gente utiliza em várias situações, né? Com a nossa teoria, tá? De ângulos. Tá? Então, toda vez que formos fazer uma conversão, se aplica uma regra de 3, independente se é de graus para radiano, de grados para radiano, e se fosse grados, né? Se fosse grados, eu ia fazer o mesmo processo, só que grados não é por 60 que eu divido, é por 100. Ou seja, é mais fácil, porque se tiver 25, é 0,25. Se tiver 43, é 0, né? 43, né? Não tem muito, é mais simples que o sexagesimal, tá? Para converter em centesimal o grado, tá? Aí aqui você iria colocar 400 graus, né? Igual a 2π. Isso, né? Considerando uma hipótese de que, em vez de eu dar um ângulo em graus, eu ia dar em grados. 80 graus, 43 centésimos de graus e assim por diante, tá? Ok? É isso que eu queria trazer hoje um pouco para vocês, tá? Creio que ajuda um pouco aí, né? E deixem as suas dúvidas aí para sanarmos nas próximas aulas, beleza? Obrigado então, pessoal. Até mais.